Olá, boa tarde. Nós vamos iniciar agora mais uma aulinha. Estamos chegando na letra 4 e vamos ver agora o valor numérico 4 dentro do judaísmo, que ele representa, conforme a mística judaica, tá certo? Então nós vamos explorar a quarta letra do alfabeto e visualizar e recapitular as primeiras as primeiras três letrinhas, tá certo? A gente vai ver, recapitular e entrar nessa quarta letra do alfabeto. A quarta letra do alfabeto judaico, ela se chama de Dalet. E nós vamos ver então o que ela representa e o que o número dela representa e o que essa letra representa no nome da pessoa, tá certo? E a energia que essa letra ela carrega de uma maneira geral. Como sempre, a gente disse já no início desse curso que é óbvio que tudo que a gente está vendo é uma gota no oceano de toda a energia que carrega cada letra e letra. Mas tudo bem, vamos seguir aquilo que dá para a gente caminhar e vamos que vamos agora recapitular as primeiras três letras de uma maneira rápida para entrar nesta quarta letra. Primeiro a figura da letra Dalet, eu vou mostrar para vocês como é que ela é escrita nos rolos sagrados. Então me acompanhem. A letra Dalet é esta daqui. O valor numérico da letra Dalet é 4. Okay? Esse é o valor numérico da letra Dalet. Eu vou aumentar ela aqui um pouquinho para vocês visualizarem bem. Esta aqui é a letra Dalet. A letra Dalet, que é a letra 4, vocês estão vendo que ela tem assim a parte, o topo dela, e ela tem uma perna do lado direito meio que inclinada para a direita, tá certo? Ou seja, no hebraico que escrevemos da direita para a esquerda, esta perna Dalet está inclinada para a letra anterior. A letra anterior foi a letra que estudamos na aulinha passada, tá, pessoal? Que é a letra Gimel. Vejamos as letras que já estudamos e qual que é a letra Dalet. Aqui nós temos as primeiras 5 letras do alfabeto em hebraico. A primeira letrinha que a gente falou que Aleph representa o Criador do Universo, soberano, o único. Beit, a gente falou que é a segunda letra que eu estou circundando agora, é a letra que tem um valor numérico de 2, que é a letra que está ligada com a criação, que antes havia apenas um e agora tem 2, tá certo? Mostra também a divisão, mas ao mesmo tempo mostra a união, porque quando tem 2 pode o lado negativo e o lado positivo. Depois nós temos a letra Gimel, que nós estudamos na aula passada, que ela representa 3, representa os patriarcas, representa também a união dos dois que estavam separados. Falamos que representa a ponte, falamos que representa a grandeza, falamos que representa riqueza, e agora nós estamos chegando nessa quarta letrinha, que é a letra Dalet, ok, pessoal? Então, vamos lá, a gente vai ver devagarzinho essa letra e o que ela representa. Eu fiz ela maiorzinha, obviamente, tá? Ela deveria estar na mesma altura das demais, é óbvio. Eu só quis destacar ela, que entre as primeiras 5 letras, é esta letra que nós estamos estudando. Ela é a letra D, ok? O som dela em hebraico é D. Então, todo nome que carrega, meu nome, Dani, Daniel, Danilo, Denise, Débora, enfim, todos os nomes que carregam a letra D ou qualquer outro nome que tem dentro do seu nome esta letra D, é ela que nós estamos estudando. Nós vamos estudar a figura dela, vamos ver o que ela representa, vamos estudar a numerologia dela. E com isso a gente vai saber quais são as energias, tanto do lado positivo ou a energia do outro lado que esta letrinha carrega. Então, vamos focar de novo na figura da letra Dalet. Obviamente, a gente tem que tirar essas flechinhas. Essas flechinhas é um livro que ele vai indicando como que é importante cada parte da letra. Então, a gente tem que realmente limar na nossa mentalidade essas flechinhas, que elas não existem, só estão apontando detalhes de como a letra tem que ser escrita. Então, Dalet. Esta letra Dalet. A letra Dalet tem
uma cabeça comprida, quer dizer, a gente vai esticada, e tem a perna que desce do lado direito, inclinada para a letra anterior, a letra Gimel, que é esta daqui, tá certo? Gimel tem a perna da direita inclinada para o Dalet, perdão, a letra Dalet tem a perna direita inclinada em direção ao Gimel, ok? Vamos ver o que essa letra ela representa. Lembra que nós falamos sobre a letra 3, que ela representava os matriarcas, os patriarcas, os três pais do povo judeu, Abraão, Isaac e Jacó? Então o Dalet vai representar as matriarcas, representa o lado feminino, as 4 mães do povo de Israel. Que a gente falou, Abraão tinha a esposa Sara, Isaac tinha a Rebeca, e Jacó casou com 2 esposas, Raquel e Leia. Então 4 está ligado com o lado feminino, por um lado. A gente vai ver que o sufixo feminino vai aparecer de uma maneira mais expressiva nessa próxima letrinha aqui, a rei. Eu já estou dando spoiler nessa letra, que essa letra que seria como se fosse o nosso H. Essa letrinha aqui a gente vai ver que ela é fundamental, a gente vai estudar na próxima aula, se Deus quiser. Que esta letra que eu deixei aqui em azul, que representa a letra rei, ela está mais ligada com o lado feminino completo. Aqui está ligado o lado feminino incompleto, mas é a letra que recebe. Veja, a letra Gimel, nós falamos na aula passada, que representa aquele que dá, lembra? Aquele que vai atrás do pobre, não fica parado, quer ajudar tanto fisicamente, financeiramente, espiritualmente, vai dar o conselho. Tudo isso é chamado de caridade, que faz o Gimel, que carrega a palavra daquele que dá, aquele que quer emanar, que quer influenciar, que quer transmitir. Isso é a letra Gimel. Se o Gimel ele vai e ele vai atrás, tem alguém que recebe. Quem recebe? Quem é o receptor? É o Dalet. Dalet está ligado com o receptor. Dalet está ligado também, pessoal, vocês estão vendo aqui, está ligado com o tetragrama. O que é o tetragrama? Eu escrevi aqui qual que é o tetragrama. O tetragrama é o nome de Deus, que é composto de 4 letras. Então, o número 4 já indica um dos nomes de Deus mais sagrados que tem, que são essas 4 letras, que a gente já viu e explorou isso na letra Aleph. Vocês lembram? Eu vou mostrar para vocês maior isso, o tetragrama escrito de uma maneira maior. Aqui que vocês vão ver, esse é o tetragrama que vocês estão vendo, que está aqui, que são o nome de Deus composto de 4 letras. Então, o que o 4 representa? Por um lado, representa o nome de Deus, um dos nomes de Deus sagrados, que é chamado o nome de Deus composto de 4 letras. Lembra que a gente falou que a letra Aleph ela é composta de 3 traços, cujos traços da letra Aleph dá o valor numérico do tetragrama, porque somando as letras do nome de Deus do tetragrama, dá o total de 26. Tá certo? Então a letra Dalet que a gente está estudando, ela indica dentro dela, a letra Dalet, ela indica as 4 letras do tetragrama. Então por isso que eu coloquei em primeira coisa aqui que ela representa o tetragrama. Mas também ela representa as matriarcas. As matriarcas, que a gente acabou de dizer que são as mães, que são as receptoras. Enquanto o Gimel representa o doador, aquele que emana, que são os patriarcas, já a letra Dalet representa as matriarcas receptor. Então Dalet está ligado com receptor, pessoal, a receptividade, ok? Mas também a letra Dalet, vejam a figura de novo, representa o espaço. O que quer dizer o espaço? Normalmente a gente diz que existem 4 pontos cardeais, não é assim? Norte, sul, leste, oeste, é o 4. O 4 representa o espaço e estão indicados nessas 2 traços. O traço da cabeça indica o leste e o oeste. E o traço da perna, o norte e o sul. Então, os 4 pontos cardeais estão indicados nesta letra 4, que o valor numérico é 4. Então, a figura da letra Dalet indica o espaço, norte, sul, leste, oeste, os 4 pontos cardeais. Indica área, tá? Se a gente quer saber o espaço, a área, então você sempre se localiza através de uma maneira básica dos 4 pontos cardeais. Então, isso representa a letra Dalet. Representa, então, o nome de Deus, o tetragrama,
tá? Representa as matriarcas, representa o espaço, os 4 pontos cardeais. E agora vejam na figura, pessoal. Eu sei que eu estou... daqui a pouco eu apareço aí, eu estou me focando mais na tela, mas é importante a gente ganhar tempo. Depois a gente concluir, eu volto aí ao vivo com vocês. A letra Dalet é uma letra que lembra para nós uma grua ou guindaste. Tá vendo? A figura da letra Dalet mostra um guindaste, tá certo? O que quer dizer um guindaste? Qual a proposta do guindaste? O guindaste serve para baixar ou para elevar, tá certo? A letra Dalet é uma letra que ela sai do prumo, quer dizer, não no lado plano, para cima ou para baixo. O Dalet carrega essa característica. Quem tem o D no seu nome carrega essa característica ou para cima ou para baixo, igual o guindaste, que ora eleva e ora rebaixa, tá certo? O Dalet carrega essa característica. Veja a figura dela, realmente. É uma figura do guindaste, que tem esse propósito de elevar ou de abaixar. No caso positivo do Dalet que a gente está falando, é uma pessoa que ela está acima da média, ela quer subir, ela se eleva. No caso depressivo do Dalet, é aquela pessoa que está abaixo, down, ela está abaixo, ou o Dalet, que a gente está querendo dizer aqui, no caso do receptor, representa o pobre, né? A pessoa que está num nível baixo. Baixo, ele está mais baixo. Estou falando, pode ser em qualquer área, pode ser pobre de conhecimento, pode ser pobre financeiramente falando, tá certo? Pobre no assunto, pobre, entendeu? A pobreza pode ser pobreza de sentimento, etc. Então, o Dalet é uma letra que ora eleva a pessoa acima da natureza quer dizer, num nível mais elevado do que o convencional, e ora ele rebaixa. Isso que representa a letra Dalet, a letra D no nome da pessoa, tá certo? Porque, por um lado, ele é o receptor, tá certo? Ele recebe, então ele precisa do doador, ele é como considerado uma pessoa pobre e necessitada. Aliás, é uma das traduções da palavra Dalet. Dalet vem da palavra em hebraico Dal. Dal significa uma pessoa pobre demais. Em hebraico você fala Dal, D-A-L. Ou a próprio nome da palavra Dalet, tem alguns, com certeza ouvintes vão lembrar, que tinha, se não me engano, assim me falaram, uma vez estava dando aula, eles falaram, Dalet. Dalet era um grupo de pessoas pobres, que tinha acho que na Índia eles chamam isso de Dalet. Dalet são os Dalets. Dalets quer dizer uma casta realmente que não tem propriedade, uma pessoa que não é pobre. Em hebraico também, a palavra Dalet vem da palavra Dal, que é pobre, e Dalet em aramaico significa deleite, aquela que a pessoa que não tem, ela está pronta para receber. Então, o Dalet representa uma pessoa ou muito elevada, que está acima da média, grua que eleva, ou representa aquela pessoa que ela está necessitada e ela precisa então receber porque ela está na baixa, ela não está bem. Então ela precisa, então por um lado eu escrevi que ela representa elevação. Também eu coloquei aqui bombear, pessoal. O que quer dizer bombear? Dalet em hebraico vem da palavra, quando você fala dalodalá em hebraico, o verbo que significa você bombear a água. Quando você pega água de um poço, então de novo, você eleva o balde e você abaixa o balde, tá certo? Então a figura da onde o balde ele se encontra com a corda em cima amarrada na haste é um Dalet. É a forma do Dalet, porque o Dalet tem a ver de você elevar ou rebaixar. Então essa é a posição do Dalet. Significa elevação, bombear ou rebaixamento. Grua guindaste que a gente falou. E também representa o pobre. Mais uma coisa representa esta letra Dalet. Veja, Dalet em hebraico são as mesmas letras da palavra porta. Porta em hebraico se escreve com 3 letras, com as letras que formam a palavra Dalet. Só que muda o A para E, Delet. Delet em hebraico representa a porta. E esta figura que a gente está vendo agora,
ela representa uma porta. Imagina que aqui, esta é a porta que está se abrindo. A porta do Dalet está abrindo no sentido do Gimel, no sentido desta letra anterior que nós estudamos. O Dalet é a porta, então como se fosse aqui a travessão, e aqui é a porta, tá certo? O umbral e a porta que tá se abrindo. A porta se abre em direção ao Gimel. Por que que o Dalet, ele abre, ele tem essa inclinação para o Gimel? Porque ele está necessitado, ele precisa de ajuda, então ele abre a porta em direção ao doador, que é o Gimel. O Gimel nós falamos que é aquela letra que sai ao encontro do Dalet, que está indo ao encontro da próxima letra, que é o 4, é o 3 que está indo ao encontro do 4, tá certo? Então, ou é o macho que está indo atrás da fêmea, enfim, que a gente pode falar porque o 3 são os masculino e o 4 é o feminino. Enfim, o 4 ele precisa, então ele abre a sua porta em direção ao Gimel, mas ao mesmo tempo, a face dele, que representa o topo dele, a face do Dalet, por vergonha, está direcionado à próxima letra e não para cá na letra Gimel, porque ele tem vergonha, o pobre tem vergonha, ele precisa, ele abre a sua porta, mas ao mesmo tempo ele é envergonhado por estar numa situação como essa. Então vocês estão vendo na figura da letra Dalet como que carrega toda essa simbologia que a gente está vendo aqui, quer dizer, isso representa realmente o número 4. Por um lado, a gente diz que por isso que é o tetragrama também, que é o nome de Deus, porque isso está ligado na Kabbalah, isso está ligado com um poder chamado de realeza. O rei, por um lado, ele não tem nada, porque tudo é do povo, e o povo elege ele, mas uma vez que ele é rei, ele está acima do povo. Então vocês estão analisando, vocês estão captando aqui que em termos místicos esse número 4, ele representa assim, os dois opostos. Por um lado está acima de todos, quer dizer, que ele pode se elevar, tá? Por outro lado ele não tem nada, quer dizer, o rei, a gente diz sobre o poder chamado realeza, que é os últimos das 10 sefirot das emanações de Deus na Kabbalah, é muito comum a gente usar essa expressão, que a Malchut, que é a realeza, leit migarmei klum, ela não tem absolutamente nada, porque ela recebe das demais acima. Mas uma vez que ela recebe das demais acima, é igual a pessoa que recebe voto do povo, ele precisa do voto do povo, tá certo? Uma vez que ele recebe o voto do povo, ele é elegido e ele se torna então alguém soberano sobre o povo que acata, através dos seus votos, a receber a sua determinação. Esta é a ideia. Então, todo elegido sem o povo, ele não é nada. Ele não tinha absolutamente nada. Então, aí que representa o Dalet. O Dalet representa uma pessoa que ela não tem, quer dizer, por um lado, e ela precisa, mas ao mesmo tempo ela pode chegar num nível muito, muito, muito elevado. Por isso que a gente diz que o Dalet ele está fora do nível padrão. Então está para cima ou está para baixo. Ou a grua que representa uma elevação nobre, quer dizer, a pessoa que está procurando constantemente se elevar, entendeu? Assim como uma pessoa que às vezes ela está passando um grau de necessidade muito grande. Então isso que a gente coloca aqui, que é a grua, guindaste, pobre e porta. Tá? Uma saída do normal, quer dizer, não é o caminho tradicional. Então eu queria mostrar para vocês aqui duas palavras que eu acho que é importante a gente visualizar isso. Veja, a palavra Gemilut Chesed, em hebraico, significa uma pessoa que ela pratica bondade. Então, ela está Gemilut, lembra que vem da palavra Gimel, que a gente falou? Aliás, essas palavras, essas letras que a gente está vendo em hebraico, que vocês estão vendo aqui, Gemilut começa com a letra Gimel, né? A gente falou que essas 4 primeiras letras são as letras por extenso, da letra Gimel. Se a gente for escrever por extenso, você escreve assim, Gimel, Yud, Mem, Lamed, de qualquer maneira. Gemilut significa uma pessoa que ela está fazendo o bem, mas ela tá emanando, ela está dando de si. E o que ela está fazendo? Chesed. Agora, esta palavra Chesed é bondade em hebraico. Essa palavra que está frisado aqui em hebraico é chamado uma pessoa que essas letras representa a bondade, certo? Chesed significa bondade. Isso significa a palavra Chesed em hebraico. Agora, eu dividi aqui, por que a palavra Chesed eu dividi em 2 outras palavras em hebraico, tá vendo? Ó.
Chesed, eu dividi essa palavra aqui de cima que a gente viu que representa bondade. Por que bondade é chamado desta maneira com essas três letras? Porque vamos dividir em dois. Chas significa ele tem compaixão. Chas significa ter compaixão. Com quem? Com o Dalet, com aquele que não tem, com aquele que é o pobre. Dalet com Dal, que é o pobre. Isso quer dizer Chesed. Em outras palavras, bondade em hebraico se escreve com essas três letras. Eu só quero mostrar às vezes para vocês, pessoal, como que as letras que compõem as palavras em hebraico é tão preciso. Tá? Isso a gente não encontra em outra língua. Por que bondade é B-O-N-D-A-D-E? Não sei. Mas em hebraico, que bondade chama Chesed, que são essas três letras que vocês estão vendo aqui, te divide em dois. Chas é ter compaixão com o Dalet, com o pobre. Ah, então é Chesed. Então a palavra é Chesed. Em hebraico se escreve com essas três letras. Porque duas delas representa ter compaixão e a última dela representa o pobre. Por isso eu escrevi aqui Chas Dalet. E aqui eu queria escrever essas duas letras para vocês verem como que funciona isso. Olha, a letra Gimel do lado da letra Dalet, ok? Gimel e Dalet. O Gimel, nós falamos, vou aumentar aqui para vocês visualizarem isso. A letra Gimel, digno de grandeza, digno de coroa, está indo, ele não está parado, ele está com os dois pés a caminho de quem? A caminho do letra Dalet. Pessoal, vamos recapitular. Gimel é o valor 3. Gimel é a letra anterior, a última aulinha que a gente estudou nesse nosso curso que a gente está fazendo de numerologia em hebraico e das letras do alfabeto, de uma maneira mais profunda. Esse é o propósito do nosso estudo, ok? Então, o Gimel representa o doador que é digno de grandeza, porque ele não está estagnado no seu lugar. Ele sai ao encontro do Dalet, ao encontro do pobre. Ele está caminhando, a gente vê que ele está caminhando ao encontro do pobre. O pobre, por sua vez, abre a porta para o Gimel, porque ele está necessitado e ele precisa. Mas, ao mesmo tempo, a face dele, ele está virado para que ele tem vergonha da necessidade que ele tem. Então, isso representa o Gimel e o Dalet. Pessoal, nós estamos falando que o Aleph, Beit e o Gimel e o Dalet representa assim, Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, Beit, 2, Deus criou. Qual que é o sistema operacional que Deus criou o mundo na mística? Qual que é o sistema operacional que Deus ele criou? É que existe Gimel e Dalet. Primeiro pelo valor numérico, vamos lá. A ideia é o valor numérico. 3, a gente falou, é o Gimel. Dalet, nós falamos que é o 4. Quanto é 4 mais 3? 7. Deus criou o mundo em 7 dias. Então, recapitulando as letras. Aleph, Beit, quer dizer, Deus, Aleph, Beit, ele criou o mundo no sistema operacional das duas próximas letras, que é 3 e 4, que é 7. Mas qual sistema operacional que Deus ele criou o mundo? Uns dão, outros recebem. Ele criou o sistema operacional de sol e lua, homem, mulher, rico e pobre. Assim funciona esse sistema operacional desse andar nesse mundo. Tá certo? Tem aquele que dá, aquele que recebe. Lembra, todo mundo tem algo para dar. Às vezes a gente fica pensando, então eu nasci para ser pobre. Não é verdade. Não é verdade. Foca desta maneira. A pessoa, toda pessoa ela tem algo que ela pode dar, tá certo? E toda pessoa ela é necessitada, quando ela não é perita no assunto, ela precisa de uma pessoa que sim é perita naquele assunto. Quando a gente procura um profissional, seja um dentista, seja um médico, seja um professor, cuja gente não manja, a gente está na posição de pobre naquela hora, porque a gente precisa receber do outro. Mas ao mesmo tempo, quando a gente exerce a nossa missão, o que a gente buscou na vida, então a gente está no papel de Gimel. Gimel Dalet é constante. Então não é para olhar apenas, tá bom, a mulher só recebe, o homem só doa. Não é verdade. A mulher dá muito para o homem também tem muito que recebe, mas o sistema operacional da criação do universo é isso que nós estamos falando. Tem aquele que doa e tem aquele que recebe. E pessoal, isso é chamado em hebraico, essa letra Gimel Dalet, diz o Talmud, por que Gimel está próximo do Dalet? Porque isso é Gomel Dalim, tá certo? Gomel Dalim significa Gomel, aquele que pratica a boa ação,
com o Dalim, que a gente falou que Dal é pobre, com os pobres, tá vendo? Dal. Dalim é plural, Gomel Dalim. Gimel está próximo do Dalet, para te ensinar Gomel Dalim. Nós temos que sempre estar aí para aqueles que são necessitados. Em qualquer aspecto, pessoal. Não pensam apenas de uma maneira física que a gente está falando, mas sim também de uma maneira espiritual também. Quer dizer, quando a gente está aí para o outro, quando a gente ensina, quando a gente exerce a nossa missão, quando a gente exerce o que nós nos aplicamos, o que nós, naquilo que a gente se profissionalizou, quando a gente exerce aquilo que a gente mais tem para o outro, naquela hora a gente está sendo o papel de Gimel. Quando a gente precisa do outro, nós estamos no papel do Dalet. Então, Gimel Dalet é o sistema operacional do que o Aleph, que Deus, que é a primeira letra 1, que é Deus, ele Beit, ele criou. Então veja que no alfabeto em hebraico, na numerologia em hebraico, nós estamos entrando agora num certo processo 1, 2, 3, 4. 1 era o Criador, 2 é o mundo, é o criado tem um propósito agora, sistema operacional de aquele que dá, aquele que recebe, e a gente precisa estar sempre conectado com aquele que dá, aquele que recebe, sol e lua, noite e dia, homem e mulher, e assim vai, né, pobre e rico, sistema operacional. E a gente agora viu essas duas últimas letras que representam os 7 dias da criação, o 3 e o 4, matriarcas, ou patriarcas, os matriarcas, etc. O tetragrama, que a gente estava falando, tudo que representa. Mas, para resumir, o que nós estávamos falando sobre a letra Dalet, que é a letra que a gente tem estudado hoje. O que a gente estudou na letra de hoje, a letra D, o que representa uma pessoa que ela tem a letra D dentro de si, é que ela pode alcançar níveis muito elevados, acima da, a gente pode se elevar muito, igual o guindaste que eleva para o topo. Certa pessoa ela pode chegar ao topo, basta ela se esforçar. Ao mesmo tempo, ela tem que saber que ao mesmo tempo que se eleva ao máximo, aquilo pode abaixar também para um nível bem dramático, onde a pessoa está necessitada, que ela precisa. Então o D, ele carrega a letra D no nome da pessoa, então carrega o fora do normal. O fora do normal, quer dizer, tanto para cima como para baixo. Depende como que você vai utilizar isso. Agora, veja, existe uma expressão no judaísmo que é muito bonita, com isso eu queria concluir, que diz o seguinte: mais do que o rico faz para o pobre faz para o rico. Isso é muito importante a gente saber. Ou a gente diz também, mais do que a vaca é para o bezerro é para a vaca. Quem é considerado rico aqui no caso? Não é a vaca que tem leite? Quem é considerado necessitado? Não é o bezerro que precisa do leite? É. Mas se a vaca não tem o bezerro, a vaca morre. Literalmente, a vaca ela precisa daquele que recebe. Então, o papel do receptor não é um papel que às vezes as pessoas analisam, tá vendo? Isso é uma maldição, isso é horrível, é terrível. Não. Ao contrário. Se não houvesse receptor, da onde teria mérito o doador? Quer dizer, uma vez que tem pessoas que recebem, isso na vida, pessoal, a gente tá falando não apenas necessidade física, que a gente falou, eu quero frisar isso muito bem para vocês, sabe? Pode ser que eu sou rico em conhecimento judaico, mas eu sou extremamente laico na medicina e em outros. Eu preciso do outro naquela. Quer dizer, cada um tem o que dar e cada um tem o que receber. Agora, se não houvesse quem receber, do que adiantaria a gente ter, não é verdade? Então, a vida da vaca está no bezerro, naquele que recebe. Então, todo o mérito da pessoa que doa é porque existem pessoas que estão momentaneamente ou pelo menos no caso, eles estão nesse estágio de necessidade de receber. Bom, isso é só uma analogia, por isso eu queria deixar aqui. Esse é o conteúdo da letra Dalet. Número 4, então. 4 representa as matriarcas, receptor. 4 representa o nível máximo, o criador do universo, o tetragrama, o nome de Deus, a realeza, por um lado.
4 representa também uma baixeza muito grande, o nível do guindaste que vai para baixo da linha. Então a gente tem que tomar cuidado e aplicar sempre o 4 no nosso nome, no letra D, né, no caso. Todo mundo que tem um D no seu nome tem que saber que ele pode alcançar níveis extraordinários e, ao mesmo tempo, se ele está apto para poder receber, naquele momento ele também está concluindo a sua missão de uma maneira digna e não precisa ficar chateado por isso. Ao contrário, basta ele receber e se erguer, porque quando ele vai se erguer, ele também vai chegar ao topo. E com isso a gente estudou mais uma letrinha básico, só conceitos muito básicos sobre as letras do alfabeto em hebraico, que tem tanto que falar, mas a gente tem que reduzir para essa meia hora. Muito obrigado por mais essa tarde, vocês me acompanharem, e se Deus quiser, na quinta-feira estaremos aí 5 horas, ok? Super obrigado e vamos encerrar a live de hoje. Obrigado, pessoal. Boa tarde.